Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada. Eu trabalho principalmente com direito previdenciário e tributário. E o programa aqui é para passar dicas para vocês no intuito de ajudá-los a quê? A saber de que forma recolher o INSS, qual é o melhor momento de se aposentar, o que fazer, o que não fazer. Então, aqui a gente visa o quê? Ajudar as pessoas, dar dicas, esclarecer dúvidas. Então, eu vou começar deixando os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook Leis do Sucesso. YouTube, Tatiana Ragosta. Lá eu coloco todos os programas, tanto no YouTube quanto no Facebook. O site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. E o meu e-mail, que é onde eu esclareço as dúvidas. E o Facebook também eu posso, muita gente às vezes me pergunta, demora um pouco mais, mas eu também esclareço as dúvidas. Agora, no e-mail já é mais rápido, então se alguém quiser enviar um e-mail, é no tatiana.r.de Maria@uol.com.br. Então, é tatiana.r.m@uol.com.br. Então, hoje eu vou falar de vários assuntos. Claro que a cereja do bolo eu vou deixar para o final do programa. E ainda, se eu conseguir conciliar tudo e der tempo, eu vou ouvir dúvida dos ouvintes. Então, vamos lá. O que acontece? O direito dos domésticos já foram regulamentados, já teve a PEC da doméstica e agora, no começo do mês, a presidente Dilma regulamentou esse direito dos domésticos, né? Então, ficou caracterizado, né, esse emprego do empregado doméstico como um empregado que trabalha acima de 2 dias na semana. Então, se você tem uma faxineira 3 vezes por semana, já deixou de ser faxineira, tá? Ela já vira doméstica. Em uma mesma residência, né? Então, empregador e empregado, eles firmam um contrato de trabalho que pode ser rescindido a qualquer momento, né, por ambas as partes, desde que pague o aviso prévio, na forma que prevê a CLT. E não pode contratar menor de 18 anos. E como é que funciona a jornada de trabalho? A jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. 12 horas, pode ser 12 horas de trabalho, seguida de 36 de descanso. O intervalo para o almoço vai depender de 1 ou 2 horas, né? E pode ser reduzido para 30 minutos por acordo escrito entre empregador e empregado. O banco de horas. O trabalho que exceder as 44 horas semanais será compensado com horas extras ou folgas, mas as primeiras 40 horas extras, elas terão que ser remuneradas. Como é que vai funcionar o FGTS, o INSS? Bom, todo o empregador ele vai pagar mensalmente 20%, que é a alíquota incidente no salário pago. 8% de FGTS, ou seja, esses 20% vão incidir que é sobre o salário. Então, 8% de FGTS, mais 8% de INSS, mais 0,8% de seguro contra acidente, o FAT, mais 3,2% relativos à rescisão contratual em caso de ter que pagar multa. Multa em caso de demissão. Multa de 40% nas demissões é custeada, então, é isso que eu falei, por essa alíquota de 3,2% do salário, que já inclui essa multa de 40%, né? Que é recolhida para o empregador, para ele não ter que pagar tudo de uma vez, ele vai recolhendo aos poucos. Vai ser criado, dentro de 120 dias, o Super Simples Doméstico, que é para facilitar até a forma de recolhimento. Então, todas as contribuições serão pagas em um único boleto bancário, que você vai poder retirar pela própria internet. O Ministério do Trabalho ele vai publicar uma portaria sistematizando o pagamento e tudo mais. Como é que funciona com o doméstico em caso de viagem? As horas excedidas pelo empregado quando ele viajar com a família poderá ser compensada quando acabar a viagem, tá?
A remuneração vai ser acrescida de 25%. E o empregador, ele não pode descontar a despesa com alimentação, transporte e nem hospedagem do empregado doméstico. Como é que vai funcionar as férias e os benefícios? Bom, os 30 dias de férias, eles podem ser divididos em 2 períodos, tá? Sendo um dos períodos deverá ser no mínimo de 14 dias. O seguro-desemprego poderá ser pago durante, no máximo, 3 meses. Licença maternidade será de 120 dias. Auxílio transporte pode ser pago por meio de vale ou em dinheiro. O aviso prévio será pago proporcionalmente ao tempo trabalhado. O doméstico ele terá direito ao salário família, valor pago para filho até 14 anos e para inválido de qualquer idade, né? Segundo a legislação do salário família, o empregador ele vai pagar diretamente ao empregado, né, o salário família, e ele vai descontar a parte dessa contribuição social todos os meses. Acerto com a Previdência. Bom, vai ser criado um programa de recuperação previdenciária dos empregados domésticos, o REDOM, que vai chamar, onde poderá ser parcelados débitos com o INSS vencidos em 30/4 de 2013, a partir dessa data. Então, o parcelamento terá uma redução de 100% das multas e dos encargos advocatícios e 60% dos juros. Os débitos incluídos no REDOM, que é o nome desse programa de acerto da Previdência, poderão ser parcelados em até 120 dias, com prestação mínima de R$ 100. E o parcelamento deve ser requerido pelo empregador no prazo de 120 dias, contados a partir da sanção da lei. O não pagamento de 3 parcelas implica em rescisão imediata desse parcelamento. Bom, a fiscalização, como é que vai funcionar? O auditor fiscal do trabalho, ele vai agendar para saber como é que está sendo isso, ele vai ter o prévio agendamento, tá? O adicional noturno do empregado doméstico. O serviço realizado entre as 22 horas e as 5 da manhã vai ter um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Então, qual é o detalhe disso? A hora noturna equivale a 52 minutos e meio, ou seja, uma redução de 7 minutos e 30 segundos, ou seja, 12,5% sobre a hora trabalhada durante o dia. Então, para você que trabalha como doméstico, ou para você que tem uma funcionária, então essa foi regulamentada. Então, a partir de hoje é bom ficar esperto e tomar os devidos cuidados para evitar problema no futuro. Então, se você ainda não começou a verificar isso, está na hora. Então, vamos respirar um pouquinho, que eu já vou mudar de assunto e eu vou deixar de novo meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, 011, que é São Paulo. O Facebook Leis do Sucesso, YouTube Tatiana Ragosta, o site do escritório www.ragosta.jur.adv.br. O e-mail, onde eu vou esclarecer a dúvida de todas as pessoas, é o tatiana.r.m@uol.com.br. Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto, que são aquelas pessoas que eventualmente receberam um dinheiro do INSS e depois o INSS faz a verificação e percebe que acabou errando na concessão desse benefício e pagando a mais a pessoa. Ou aquela pessoa que recebeu uma tutela antecipada e foi cassada e o INSS vem com uma cobrança. Então, o que acontece? Esses débitos, né, com o INSS, existem agora outros entendimentos, mas prevalece a opinião de que a concessão irregular do benefício, né, por exemplo, quando o INSS passou a consignar esse valor mensalmente do benefício para uma pessoa,
por equívoco de ato administrativo, ocorre por culpa, tem que ser isso, culpa exclusiva da autarquia, do INSS, tá? A pessoa ela não pode concorrer para o erro. Por exemplo, uma mulher que trabalhava em São Paulo, ela entrou com pedido de aposentadoria rural. Ela forjou uns documentos e ela recebeu durante um determinado período. Depois o INSS foi lá e verificou o quê? Que a mulher ela não fazia jus ao recebimento desse valor, porque ela nunca foi, na realidade, rural. Ela sempre trabalhou como urbana. Então, ele cancelou o benefício e pediu o dinheiro de volta. Neste caso, tudo bem, cabe. Por quê? Porque foi dolo. Dolo é onde a pessoa tem a vontade intencional de cometer determinado ato errado. Então, ela fez para o INSS se enganar. Então, nesse caso, sim, o INSS vai pode cobrar o dinheiro e não vai ter juiz que segure isso, porque ela fez, né, ela agiu com má fé. E aí, o que acontece? Mas quando a pessoa ela age de boa fé, você não pode falar em restituição de valores para o INSS, porque trata de verba de caráter alimentar. E quando a pessoa está de boa fé. Né? O INSS ele alega que os descontos efetuados são amparados pela lei, que prevê a possibilidade de desconto da renda mensal de benefício. Bom, o que acontece? O erro é única e exclusivamente culpa do INSS, ele que errou. Né? Uma vez que a atribuição do INSS é orientar o segurado sobre o benefício a ser postulado e efetuar diligências para verificar o direito do segurado. Então, quer dizer, ele que tem a obrigação de verificar, a obrigação de correr e ver se está certo. Então, se ele errou e concedeu a mais, está errado ele descontar. E acontece ainda, já vi casos do INSS querer o desconto com juros e correção monetária. E é, assim, absurdo, né, o que ele pede perto do que ele pagou. Então, o que acontece? A pessoa ela não pode se ver obrigada a ressarcir valores que recebeu em virtude de erro do INSS, sendo que ela nem colaborou com esse erro, ela não agiu para o INSS errar, ela só foi lá, entregou e pediu aposentadoria. Ela nem sabia desse erro, né, já que ela recebeu esses valores completamente de boa fé. Então, o benefício possui caráter substitutivo da renda do trabalho, que garante a subsistência da pessoa. Então, ele é uma verdadeira verba alimentar e, portanto, ele possui caráter irrepetível. Irrepetível quer dizer, eu não preciso devolver aquilo que eu comi, eu não tenho como te devolver o que eu comi. A não ser, nem vou falar porque tem gente que está jantando, enfim. Então, trata-se de verba alimentar que, recebida de boa fé, existe como argumentar, né, pelo princípio da irrepetibilidade dos alimentos para você não devolver. Existem julgados nesse sentido, dizendo que a restituição de valores pagos indevidamente pela administração pública, a pessoa de boa fé não tem obrigatoriedade de devolver esses valores, tá? Então, é impossibilidade de restituição de valores pagos indevidamente pela administração pública. Então, gente, é irrepetível o valor recebido a maior, tá, pelo segurado, salvo quando comprovada a má-fé de sua parte, ou quando houver comprovação de que o mesmo contribuiu de qualquer maneira para o erro do cálculo da renda mensal inicial, por exemplo. Então, se a pessoa contribuir para o erro, se a pessoa ela falsificou um papel, ela fez alguma coisa, aí a gente não tem nem o que discutir, não tem nem como defender uma pessoa que faz uma coisa dessas errado. Então, se a pessoa agiu de má fé, ela vai devolver com juros, com correção, com multa, porque ela contribuiu para o erro. Agora, se ela não fez nada, quem errou foi o INSS, aí o INSS, num ato de mera revisão, ele quer ir em cima da pessoa para pegar de volta com juros, correção? Não, aí está errado, tá? Existem julgados dizendo que tem que devolver, que são poucos. A grande maioria diz que não tem que devolver, claro, sempre para a pessoa que agiu de boa fé, tá?
Então, vamos lá. Vou deixar meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O Facebook é Leis do Sucesso. YouTube, Tatiana Ragosta. Então, se você perdeu um programa, é só você acessar tanto no YouTube como no Facebook, que você vai poder verificar o programa, né, que você perdeu. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br, tá? E o meu e-mail, que é onde eu respondo as dúvidas das pessoas, é o tatiana.r.m@uol.com.br. Então, se você tiver uma mera dúvida, uma coisa simples, mande por e-mail que eu vou responder. Uma coisa mais simples. Agora, se for mais complicado, aí já vai haver a necessidade de uma consulta, tá? Então, repetindo meu e-mail, tatiana.r.m@uol.com.br. Bom, então vamos falar um pouquinho do fator que nem sempre ele é aquele grande vilão que todo mundo diz. Muitas vezes você pode usar o fator em seu benefício. Por exemplo, o fator ele não é usado no benefício quando a pessoa se aposenta de maneira benefício especial, tá? No caso, por invalidez e nem por idade. E ele ainda pode aumentar hoje, né? A gente está falando de hoje, mas também depois, se aprovada a Lei 8595, também vai ser a mesma coisa. Quando a pessoa passa de um determinado ponto, ele também pode aumentar, né, o tempo de contribuição da pessoa, ele pode aumentar o valor, tá? Então, os segurados, ele pode se aposentar sem correr o risco de perder uma parte do benefício para o fator. Que o fator, o que é? O índice aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição, que pode diminuir o valor do benefício previdenciário. Em 3 casos, ele não é aplicado. O benefício especial, por idade e para quem se aposenta por invalidez. Aí, o que acontece? No benefício especial e por invalidez, a vantagem é que o segurado ele não precisa da idade mínima para entrar com pedido, como na aposentadoria por idade. No benefício especial, os segurados, o que é? São aqueles que trabalham sobre as condições insalubres, expostos a agentes químicos, físicos, biológicos ou ergométricos. Tem direito à aposentadoria especial, com 15, 20 ou 25 anos de serviço, dependendo da atividade da pessoa. Esses trabalhadores, desde que tenham trabalhado todo o tempo sobre essas condições, quer dizer, essas condições especiais, receberão 100% do salário do benefício, ou seja, o fator não vai entrar nesse cálculo, tá? Agora, se esse trabalhador que trabalhou um tempo só sobre especial, o que acontece? Se ele trabalhou apenas um período em atividade especial, o tempo ele vai ser convertido para entrar no cálculo da aposentadoria normal. Então, de especial, ele vai ser convertido para normal. Aí entra o fator previdenciário. Então, para quem se aposenta 100% com salário de 100% com atividade insalubre, não tem o fator. Mas se porventura trabalhou 2, 3 anos com insalubridade, aí vai transformar para normal. Transformou para normal, já entra o fator previdenciário, tá? Para você ter direito à aposentadoria especial, né, o segurado vai ter que apresentar o PPP, que é o Perfil Previdenciário Profissiográfico, que é emitido na empresa onde ele trabalha. E se ele não conseguir nessa empresa onde ele trabalha, ele pode contratar um engenheiro do trabalho para fazer esse laudo, tá? Que tem o mesmo peso do laudo da empresa. Bom, em alguns casos, quando o INSS ele não reconhece o tempo especial, que são vários casos, porque uma das aposentadorias mais negadas é a especial, por falta de conhecimento dos funcionários do INSS, o segurado pode recorrer à justiça com as provas da insalubridade, tá? Agora, por idade, quem se aposenta por idade também não vai incidir o fator previdenciário.
Mas você tem que esperar a idade mínima para se aposentar, que é 65 anos para o homem e 60 para a mulher. E precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Também não vai incidir o fator. Nesse caso, é só aplicado quando o resultado é positivo, ou seja, quando o fator previdenciário vai aumentar o valor da aposentadoria da pessoa. E no caso da pessoa se aposentar por invalidez, o benefício ele é concedido a quem é considerado incapacitado para o trabalho pela perícia do INSS, seja por doença ou por acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, aí a pessoa acaba sendo considerada incapaz para o trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da cereja do bolo que eu disse que eu ia deixar para o final. O que acontece? Essa revisão é a revisão que a gente chama da revisão da vida toda, onde que os aposentados do INSS que tiveram contribuições altas antes de julho de 1994, eles podem conseguir um aumento no valor do benefício, com uma nova revisão que começa a ser reconhecida pela turma recursal dos Juizados Especiais do Paraná. Quem fez poucas contribuições após esse período e acabou com o salário mínimo, porque o que acontece? Tem muita gente, tem grandes executivos que fizeram altas contribuições. Eu já vi vários casos, a pessoa era executivo de multinacional, trabalhou 20 anos em multinacional e depois foi demitido e aí começou a trabalhar, a ganhar pouco. E aí o que o INSS fez? Começou a contar a partir de julho de 94 para fazer os cálculos. Então, a pessoa que às vezes contribuiu pelo teto a vida toda, chega no final, acaba sendo aposentado o quê? Pelo salário mínimo. Então, o que acontece? Está errado, não é justo você contribuir pelo teto uma vida toda e na hora de se aposentar você vai receber o quê? O salário mínimo. Então, esse tipo de beneficiário, esse tipo de segurado, ele pode se socorrer da justiça. Essa revisão, ela determina que o INSS use no cálculo da média salarial todas as contribuições do segurado, mesmo as que foram pagas em outras moedas, porque foi em julho de 94 que mudou a moeda, que passou a ser o real. Então, hoje, a média salarial é feita com os 80% maiores salários desde julho de 94, quando começou a valer o Plano Real. E, através dessa revisão, a gente consegue o quê? Pegar e pedir todos os salários da pessoa pela vida toda. Então, você pega desde... A pessoa começou a contribuir em 68. Você vai pegar todos os salários de 68 até hoje, fazer a média, fazer o cálculo e pedir o quê? A inclusão para que a pessoa não saia prejudicada. Tá? Essa era a cereja do bolo, é a grande revisão aí que promete, assim, ainda muita discussão sobre o tema. Eu vou voltar a falar dela semana que vem. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo e-mail. E eu vou deixar meus contatos, que infelizmente o programa está acabando. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O Facebook, Leis do Sucesso. O YouTube, Tatiana Ragosta. O site do escritório, www.ragosta.jur.adv.br. O meu e-mail, tatiana.r.m.de@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.m.de@uol.com.br. Gente, foi um prazer ficar aqui com vocês, mas infelizmente o tempo é curto, acabou e semana que vem a gente volta a falar aqui nesse horário, às 20h30, com mais um Leis do Sucesso. Um abraço, boa semana e até semana que vem.